E mais, a medida provisória é editada sem nenhum debate democrático. Ela não passa pelo parlamento, que em bom direito constitucional é o verdadeiro representante do povo. A medida provisória é editada por manifestação unilateral de vontade do presidente da República. Então as MPs possuem o que alguns autores chamam de um déficit, de uma defasagem democrática. Ela não passa pela chancela, pelo crivo do debate popular no parlamento. E será que é bom para o Estado de Direito que um assunto tão sério como a invasão patrimonial do particular por parte do Estado, relacionada a essa invasão com a cobrança de tributos, será que um assunto tão grave como esse poderia ser editado por um ato que não envolve um debate popular? Muitos autores diziam que não, que a edição de uma medida provisória em matéria tributária seria uma subversão da própria essência efêmera de uma MP. Mas o problema é que a Constituição Federal de 88 fala de MPs tributárias. Está escrito lá na Constituição. Há um regime jurídico especial previsto para as MPs tributárias. Ora, se a Constituição expressamente menciona a edição de medidas provisórias em matéria tributária, nós que prestamos concurso, exames da OAB, não temos outro caminho a não ser aceitar o que está na Constituição. O exame de ordem, o concurso público são péssimos momentos para brigar contra o texto da lei. Se está na lei, ainda mais se essa lei é a Constituição, nós temos que aceitar. No entanto, lembre daquilo que eu comentei agora há pouco. As medidas provisórias tributárias têm a mesma potencialidade jurídica da lei ordinária. As medidas provisórias tributárias podem tratar de temas de lei ordinária e não de temas de lei complementar. Lembra, eu já mencionei isso 2 vezes na nossa conversa de hoje. Temas de LC não admitem MP. Temas de LC não admitem MP. Então, a excelente pergunta, a segunda pergunta de hoje, eu respondo assim: medidas provisórias podem tratar de matéria tributária, desde que se trate de uma matéria reservada à lei ordinária e não à lei complementar. Acompanhe comigo na tela a terceira pergunta de hoje. Vamos lá, pergunta para o Maza. Professor Maza, o que significa a expressão legislação tributária? Outra questão indispensável para o exame de ordem é saber o significado dessa expressão legislação tributária. O termo legislação tributária é empregado, entre outros, pelo artigo 96 do Código Tributário Nacional. Aliás, o artigo 96 do CTN conceitua legislação tributária. Ô Maza, mas o que é legislação tributária? É uma coisa fácil, Maza. Legislação tributária é a mesma coisa que lei tributária. Não é, não. Os conceitos de legislação tributária e de lei tributária são bastante diferentes. O artigo 96 do CTN afirma que o conceito de legislação tributária inclui leis, tratados e convenções internacionais, normas complementares e os decretos. Repare que o conceito de legislação tributária é um conceito mais abrangente do que o conceito de lei. A noção de legislação tributária é uma noção genérica, enquanto que a ideia de lei é uma ideia específica. Podemos falar também, conforme alguns autores importantes, que o artigo 96 do Código Tributário Nacional definiu um verdadeiro bloco da legalidade,
O artigo 96 do CTN associou o conceito de legislação tributária a várias espécies normativas diferentes. Não se esqueça, legislação tributária inclui as leis, tratados e convenções internacionais, normas complementares e os decretos. Nesse ponto, você pode estar se perguntando, ô Maza, o que são essas normas complementares? Será, Maza, que essas normas complementares são a mesma coisa que leis complementares? Não. Não confunda normas complementares com leis complementares. São coisas absolutamente diferentes. Para nossa sorte, o artigo 100 do Código Tributário Nacional conceitua o que nós devemos considerar como normas complementares. As normas complementares são as decisões do fisco, os atos normativos baixados pela administração tributária, as práticas reiteradas da autoridade, são normas complementares. Então, decisões do fisco, atos normativos, práticas reiteradas da autoridade e os convênios. Os convênios também são normas complementares no direito tributário. Cuidado, hein? O que significa práticas reiteradas da autoridade? As práticas reiteradas da autoridade são os costumes. Então, se o examinador quiser fazer uma pergunta para surpreender todos os candidatos no dia da prova, ele pode perguntar isso. Os costumes vigoram no direito tributário? Como que você responderia? Responderia que sim. Eles vigoram no direito tributário, só que não estão previstos no CTN com esse nome. Os costumes estão previstos no CTN com o nome de práticas reiteradas da autoridade. Então não se esqueça, se cair na sua prova, os costumes se aplicam no direito tributário, responda que sim, só que por meio do nome, práticas reiteradas da autoridade. Portanto, o conceito de legislação tributária, em síntese, inclui atos normativos do fisco, decisões da autoridade tributária, normas complementares e os convênios celebrados pelas entidades federativas. Olha, tem mais duas perguntas aqui. Vamos lá? Quarta pergunta na tela, vem para o Maza. Professor Maza, quais atos administrativos podem mudar as alíquotas dos tributos que são exceções à legalidade? Essa pergunta é muito oportuna porque permite que nós revisemos aquele assunto complicado de quais espécies de atos administrativos que podem modificar as alíquotas nas 6 exceções ao princípio da legalidade. Vamos revisar comigo? No IOF e no IPI, esses atos normativos são o decreto presidencial e a medida provisória. No imposto de importação e no imposto de exportação, decreto presidencial, medida provisória sempre recebida com efeitos de decreto e mais portaria ministerial. No ICMS combustíveis, o ato normativo será um convênio e na CID combustíveis, um decreto e uma medida provisória. Então, vamos agrupar esses tributos aí de uma forma mais simples. Guarde assim: IOF, IPI e CID combustíveis podem ter alíquotas modificadas por decreto ou medida provisória. Imposto de importação e imposto de exportação podem ter alíquotas modificadas por decreto, medida provisória e portaria ministerial. ICMS combustíveis por convênio. E não se esqueça
Essa medida provisória não